Desde 1920, o único aeroporto que atendia a cidade de São Paulo era o Campo de Marte, localizado às margens do rio Tietê, onde as chuvas frequentemente causavam alagamentos. Devido a esses problemas, no ano de 1935, o governo do estado de São Paulo realizou um estudo técnico para a criação de um novo aeroporto para a cidade de São Paulo. A região de Congonhas então foi escolhida por suas condições naturais de visibilidade e de drenagem, longe de áreas alagadiças. Na época, quando a cidade de São Paulo tinha cerca de 1 milhão de habitantes, a escolha do local foi criticada pelo fato de ser em uma região descampada e distante. Com isso, a Autoestradas torna-se a maior interessada na instalação do aeroporto na região, e como forma de pressionar o governo do estado de São Paulo pela escolha do terreno, a companhia, por conta própria, construiu uma pista de terra para pousos e decolagens, à margem da estrada de rodagem para Santo Amaro. Em julho de 1936, com a construção de uma segunda pista de terra, companhias de aviação comercial passaram a utilizar o campo e a pista de terra. Ainda no mesmo ano, no dia 15 de setembro, o governo de São Paulo finalmente adquiriu o terreno depois de chegar a um acordo com a Autoestradas quanto ao preço. E o aeroporto passa então a ser denominado oficialmente como Aeroporto de São Paulo. No mesmo ano de 1936, o aeroporto foi inaugurado oficialmente pela VASP. A companhia usou 2 Junkers 52 para realizar voos simultâneos partindo do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de Congonhas. O primeiro voo foi um fracasso, mas em novembro de 1936, a inauguração finalmente aconteceu. O aeroporto de Congonhas logo se tornou a principal base da VASP, que chegou a ser chamado de Campo da VASP. Em 1940, o aeroporto passa a ser administrado pelo governo de São Paulo, que investe na ampliação. A pista auxiliar foi construída e a principal foi aumentada em 1949, seguidas pela inauguração da torre de controle em 1951 e pelo novo terminal de passageiros em 1955. Em 1957, o aeroporto de Congonhas passa a ser o terceiro maior do mundo em movimento de carga aérea, depois de Londres e Paris. Em julho de 1959, foi inaugurada a ponte aérea Rio-São Paulo pela Varig, VASP e Cruzeiro. E no mesmo ano, Congonhas passou a receber voos internacionais. Com a chegada dos jatos, no final dos anos 50, o aeroporto de Congonhas simplesmente era pequeno demais para recebê-los. Em 1960, é inaugurado o aeroporto de Viracopos em Campinas, e boa parte dos voos internacionais de Congonhas foram transferidos, restando apenas os voos domésticos e para a América do Sul. Em 1962, tem a implantação do primeiro serviço de radar. Em 3 de maio de 1963, um Convair 340 da Cruzeiro do Sul decolou de Congonhas à noite com destino ao aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando foi detectado um incêndio em um dos motores do avião. Ao tentar retornar para o aeroporto, o avião perdeu sustentação, vindo a cair sobre uma casa na Avenida Pirassununga, bairro Planalto Paulista, se incendiando em seguida. Mais de 30 pessoas morreram nesse acidente, que também deixou outras pessoas com ferimentos. Em 1968, tem início a expansão comercial e residencial na região próxima ao aeroporto, com o surgimento de bairros populosos em seu entorno. Nos anos 70, o aeroporto passou por uma reforma para se adaptar aos jatos cada vez mais presentes, como o BAC 111, Boeing 727 e Boeing 737. Em 1981, Congonhas recebeu nada menos do que o A300, capaz de transportar mais de 200 passageiros, operados pela Cruzeiro, Varig e VASP. Com a inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 1985, Congonhas foi gradativamente sendo esvaziado e permaneceram só a ponte aérea e voos regionais. O aeroporto voltou a receber jatos em 1990 com a TAM,
que iniciou operações com o Fokker 100. O programa Magnavita registra hoje mais um marco na história da TAM, da TAM, uma companhia que está crescendo em céus turbulentos da aviação comercial nacional. Hoje vamos apresentar o voo inaugural da TAM com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com a operação do Fokker 100. Vamos embarcar nesse avião e vamos ver esse novo serviço implantado ligando São Paulo ao Rio, com direito à reserva, com direito a assento marcado através da TAM. Os anos 90 também foram marcados pela desregulamentação do setor aéreo brasileiro, que aumentou a competição. A partir daí, as companhias regionais passaram a poder operar entre os aeroportos centrais. O aeroporto de Congonhas foi diretamente beneficiado, se tornando rapidamente o aeroporto mais movimentado do país. Em 1991, por determinação do Departamento de Aviação Civil, os aviões turbo-hélice Lockheed Electra II foram substituídos por aviões mais modernos, como o Boeing 737-300. Nas asas da chegada ou partida, a saudade que se vai, a alegria que me vem em coração. Rio São Paulo, ponte aérea, na lembrança do Eletra, emoção. Pensamento novo, jato puro, em Congonhas ou Santos Dumont. Na lembrança uma saudade, tempos de velocidade em neon. Rio São Paulo, ponte aérea, na lembrança do Eletra, emoção. Em 1992, o aeroporto começou a receber aeronaves Boeing 737-300. Ao longo da década, a Rio Sul trouxe o Boeing 737-500 e o Embraer ERJ-145, conhecido como Jet Class. Em 1995, o aeroporto de Congonhas bateu seu recorde de pousos e decolagens e superou Guarulhos no tráfego aéreo, sendo o aeroporto mais rentável para a Infraero na época. Em 31 de outubro de 1996, um Fokker 100 da TAM, de matrícula Papa Tango Mike Romeo Kilo, caiu segundos após decolar de Congonhas, com destino ao Rio de Janeiro Santos Dumont. O reversor de empuxo de um dos motores foi acionado, fazendo com que o avião perdesse velocidade e sustentação, caindo segundos depois de decolar no bairro Jabaquara, infelizmente vitimando todos os 96 passageiros e tripulantes e mais 3 pessoas em terra. Em 1998, a TAM havia adquirido o A330 para sua frota, então, para comemorar, fez passagem baixa, pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas. Obviamente, o avião estava bem vazio, contando apenas com tripulação e combustível mínimo para a etapa, mas foi o suficiente para parar o aeroporto. Esse, então, foi o maior avião que já pousou e decolou de Congonhas. O aeroporto de Congonhas chegou no ano 2000 totalmente saturado. A partir desse ano, a Infraero iniciou uma série de obras de ampliação e melhorias no aeroporto.
Em 22 de março de 2006, um Boeing 737 da companhia BRA derrapou na pista 35L e, por pouco, não caiu na Avenida Washington Luiz. A empresa culpou o aeroporto pelo acúmulo de borracha de pneu na pista. No dia 16 de julho de 2007, um ATR-42 da Pantanal derrapou após pousar na pista principal de Congonhas. Segundo a companhia, o avião sofreu uma aquaplanagem, já que no momento do pouso chovia bastante. Este foi o primeiro avião que derrapou em Congonhas depois da reforma da pista principal. Antes das obras, 4 tinham derrapado. Foi justamente por conta do risco de derrapagem que a pista foi interditada e passou por reformas. As obras foram entregues mesmo sem as ranhuras responsáveis pelo escoamento da água que evitam a aquaplanagem. No dia 17 de julho de 2007, ocorreu o maior acidente da história de Congonhas e da aviação brasileira, quando um A320 da TAM, de matrícula Papa Romeo, Mike Bravo Kilo, procedente de Porto Alegre, não conseguiu pousar, ultrapassou os limites da pista e se chocou com o prédio da própria TAM. Todos os 187 ocupantes do avião morreram, juntamente com outras 12 vítimas em solo. Na época, o aeroporto de Congonhas era o mais movimentado do país, recebendo no ano de 2006 18,8 milhões de passageiros, 50% acima de sua capacidade operacional. O acidente fez com que o aeroporto recebesse várias limitações e reduzisse consideravelmente o número de voos. Aqui no Brasil, o governo federal entregou a segunda parte das obras da pista principal do aeroporto de Congonhas. A principal novidade é a implantação de um sistema que aumenta a segurança para pousos e decolagens no local. Soraya Lawande conta os detalhes pra gente. O sistema de materiais de engenharia para a detenção de aeronaves é comum em aeroportos dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, mas Congonhas, de acordo com o Ministério da Infraestrutura e também com a Infraero, é o primeiro do país e o da América Latina a contar com essa tecnologia que é capaz de reduzir danos em caso de acidentes. A tecnologia, então, promove a desaceleração da aeronave, minimizando danos e gravidade em caso de saída de pista. A primeira etapa de instalação do sistema aqui em Congonhas foi concluída no mês de março e a segunda cabeceira entregue agora. No total, foram investidos 122,5 milhões de reais de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional da Aviação Civil nas duas etapas, o que inclui o sistema patenteado e as obras e a estrutura em aço para nivelar com a cabeceira da pista. O sistema consiste em uma estrutura formada pelo ajuste entre blocos de concreto diferenciados que, em caso de colisão ou de avanço de uma aeronave na área limite do final da pista, eles se deformam e o avião desacelera. A nova tecnologia prolonga pistas em aeroportos com limitação de espaço, como é o caso do aeroporto de Congonhas. E complementam o projeto obras nas pistas de taxiamento nas regiões próximas ao sistema. De São Paulo, Soraya Lawande. Bom, pessoal, esse é mais um vídeo do canal Amantes da Aviação. Deixa aí a sua curtida, seu comentário e não se esqueça de compartilhar com seus familiares e amigos. Até logo!